Nos primeiros meses da minha gravidez, eu suportava dores abdominais insuportáveis e implorava para que meu marido me levasse ao hospital, o que levaria apenas 10 minutos. Em vez disso, ele me acusou de atrapalhar o encontro dele com a sua secretariazinha. Não apenas zombaram de mim com palavras cruéis, como também me trancaram dentro de casa. Quando a equipe médica conseguiu arrombar a porta, já era tarde demais. Meu filho estava perdido, coberto de sangue. Naquele dia, enquanto eu estava deitada sozinha em um leito de hospital, vi uma postagem recente da secretária dele. Suas palavras diziam: "Eu só tropecei no corredor, mas ele insistiu em ficar comigo e ainda me comprou uma casa nova. É isso que chamam de amor relutante do chefe." Na foto, Dwayne Doyle, meu marido, estava com ela, assinando os papéis da casa. Devastada, entreguei a ele o relatório do aborto como um presente de inauguração, e só então ele demonstrou algum arrependimento. Depois de redigir o acordo de divórcio, fiquei olhando para o teto, segurando o vestido hospitalar ensanguentado, agora encharcado pelas minhas lágrimas. Naquele dia, perdi meu próprio filho. E, enquanto eu me afogava na tristeza, meu marido estava nos braços de outra pessoa e só voltou para casa na manhã seguinte. Quando ele chegou, sua primeira ação não foi me consolar, mas pegar o frasco de remédios que estava sobre a mesa para examiná-lo. Ao perceber que eu não tinha tomado o remédio antiabortivo no horário, seu rosto se fechou imediatamente, e ele me repreendeu. "Trícia, quantas vezes eu preciso te dizer? Sua saúde é frágil, e você tem que tomar o remédio todos os dias." Com isso, Dwayne pegou o frasco e veio na minha direção. Eu levantei a cabeça mecanicamente, ainda segurando o relatório de aborto quase ilegível nas mãos. Meus olhos secos, há muito sem lágrimas, só carregavam exaustão e tristeza. Ele ficou ainda mais frustrado quando viu que eu não estendi a mão para pegar o remédio. Ele arrancou o relatório de aborto da minha mão, amassou como se fosse lixo e jogou no cesto. Com irritação na voz, continuou: "Você está chateada porque eu não te levei ao hospital. A luz no corredor da Anne estava quebrada, e ela é só uma garota que não sabe consertar isso. Como chefe dela, não é minha responsabilidade ajudá-la. Eu sei que você está com raiva de mim, mas eu tenho trabalho a fazer. Não posso estar ao seu lado o tempo todo. Além disso, você toma os remédios antiabortivos todos os dias. O que poderia dar errado?" Dwayne falava com tanta convicção, como se eu fosse a irracional que não entendia suas prioridades. No entanto, eu tomava o remédio todos os dias, apesar da minha saúde debilitada, e mesmo assim a tragédia aconteceu. Encarei-o e perguntei friamente: "Onde está o dinheiro do cartão?" Talvez ele não esperasse essa pergunta, porque um vislumbre de culpa passou por seus olhos. Sem hesitar, ele puxou um cartão secundário de edição limitada e o jogou no meu rosto. "Não é só um pouco de dinheiro? Por que você está fazendo tanto caso? Eu vou devolver." Ele nem sequer se deu ao trabalho de inventar uma desculpa. Mas eu já sabia a verdade. Dwayne usou o dinheiro para comprar uma casa para a secretária. O que tornava tudo ainda mais cruel era a ironia. Dwayne sofria de astenosospermia. Por 5 anos, eu suportei injeções dolorosas para ovular e dar a ele este filho. No final, meu corpo estava destruído, e ele me retribuiu com traição. Quando fui levada ao hospital às pressas, meu bebê ainda tinha chances de sobreviver. Mas, ao me preparar para pagar pelo procedimento, descobri que todo o dinheiro que eu havia economizado com tanto esforço para o bebê tinha desaparecido. Em pânico, liguei repetidamente para Dwayne, implorando para que ele fosse ao hospital. Apesar dos meus apelos desesperados, ele nunca apareceu. Meu sangue ensopava a cama do hospital enquanto eu lutava para respirar, e, no fim, os médicos não tiveram outra escolha a não ser realizar um aborto. Há um dia, aquele cartão poderia ter salvado a vida do nosso filho. Agora, como o nosso relacionamento de 8 anos, tornou-se nada mais do que lixo sem valor. Dwayne, alheio ao meu silêncio, presumiu que eu não insistiria no assunto. Ele me entregou o frasco de remédio e disse, impaciente: "Toma o remédio logo." Não estendi a mão. Em vez disso, observei indiferente enquanto o frasco rolava para debaixo do sofá, imóvel e sem vontade de reagir. Quando Dwayne estava prestes a explodir de raiva, falei com uma voz rouca: "Dwayne, vamos nos divorciar." Ele congelou, atordoado. Parecia não acreditar que eu, sempre tão dedicada a ele e às crianças, pudesse pedir o divórcio. Ele me olhou impaciente e rebateu: "Já chega de drama, não acha?" Mantive a calma e respondi: "Não estou fazendo drama. Vamos nos divorciar." Enquanto falava, tirei o acordo de divórcio que havia preparado. Os termos ofereciam uma divisão justa e razoável para Dwayne. Só então ele percebeu que eu falava sério. Sua raiva cresceu enquanto ele me encarava, dizendo: "Não acabei de gastar dinheiro com você? Já devolvi tudo. Já expliquei por que não fui ao hospital. Do que mais você está reclamando? Anne é só uma garota, não conseguia lidar com isso sozinha. Eu só fui ajudar. Se você insistir nisso, não sei mais o que fazer." Anne apareceu novamente, parecendo frágil e inocente, como se eu fosse a causa de todos os problemas. Repeti firmemente, com tom resoluto: "Dwayne, quero me divorciar." Seu rosto ficou ainda mais sombrio, e, como de costume, ele recorreu à sua tática habitual: saiu de casa. Sempre que enfrenta uma situação que não consegue resolver, ele se isola, e me isola junto. Mesmo sabendo que estou grávida. Desta vez não foi diferente. Antes de sair, ele me lançou um olhar frio e penetrante e avisou: "Nem pense em fazer algo que prejudique o bebê. Deixe-me dizer, mesmo que nos divorciemos, a criança será criada por mim." O som da porta batendo ecoou pesadamente. Com meu corpo frágil, forcei-me a ficar de pé, caminhei até a lixeira, recuperei o relatório amassado e o alisei com cuidado, como se tentasse juntar os pedaços do meu coração partido. Do momento em que Dwayne chegou até o momento em que saiu,
Ele não perguntou uma única vez sobre minha dor abdominal ou sobre o estado do nosso bebê. Nem uma palavra sobre as dezenas de ligações perdidas que fiz. Tudo o que importava para ele era se eu estava tomando o remédio como ele exigia. Sentei sozinha na imensidão vazia da sala de estar, com os olhos novamente vermelhos. Duane, você perdeu a chance de ser pai. E com isso, perdeu a mim também. No dia seguinte, Duane ligou novamente, insistindo que eu tomasse o remédio anti-aborto no horário. Após uma noite sem dormir, controlei minhas emoções e respondi calmamente. Estarei esperando você quando voltar, para o divórcio. Do outro lado da linha, ouvi Duane gritar. Até quando você vai continuar com essa palhaçada? Estou exausto e não tenho tempo para suas besteiras. No fim, ele se recusou a assinar o acordo de divórcio. Continuou com sua agressividade fria e lançou ameaças severas. Você é uma inútil que ficou em casa por 8 anos sem trabalhar. O que vai fazer sem mim depois que o bebê nascer? Mesmo que nos divorciemos, a guarda da criança será minha. Pense bem nisso. Ao ouvir suas palavras furiosas, não pude evitar uma risada amarga. Para Duane, eu sempre fui apenas uma ferramenta para gerar filhos, e nosso bebê era apenas mais um marco na sua vida egoísta. Consumida pela dor, juntei todos os itens que havíamos preparado para o bebê, roupas, brinquedos, e os queimei um por um. No final, só restou um pequeno retrato do bebê. Esse retrato trouxe de volta as lembranças do nosso ano mais esperançoso juntos. Duane segurou minha mão, e pintamos uma imagem da nossa filha imaginada, traço por traço. Seus traços delicados, olhos como os meus e lábios como os dele, formavam a bela visão de uma filha que sonhávamos criar em uma família amorosa de 3. Mas Duane destruiu tudo. Até mesmo a evidência da existência do nosso bebê foi descartada como lixo. Com as mãos trêmulas, segurei o retrato contra o peito, tentando sentir a presença do bebê que perdi. Lágrimas caíram incontrolavelmente enquanto finalmente deixei as chamas consumirem tudo, transformando cada vestígio desse sonho em cinzas. A luz do fogo tremulava intensamente, e, por um momento, me pareceu ver uma criança acenando para mim. Ela usava o vestido branco de princesa que eu havia acabado de queimar para ela. Ela sorriu feliz ao cruzar o olhar com o meu, balbuciando suavemente, como se chamasse, mamãe. Instintivamente, estendi a mão para tocá-la, mas minha palma foi queimada pelo calor do fogo. Foi então que percebi, minha filha havia me deixado completamente. Sua breve aparição não era para ficar, mas para me ajudar a seguir em frente, me encorajando a deixar essa dor para trás e encarar a vida novamente. Querida, murmurei, com lágrimas escorrendo. Obrigada por vir até mim, por me dar o maior conforto da vida. Com você ao meu lado, mesmo que por essa breve jornada, não tenho arrependimentos. Eu me recompus, guardei minhas emoções e comecei a preparar minha bagagem. Com determinação silenciosa, reservei um voo para o final do mês. No mesmo dia, Anne postou outra atualização em seus stories. Todos estão convidados para o meu open house. A foto que acompanhava mostrava Duane e Anne abraçados, olhando um para o outro. Coincidentemente, o open house dela seria no mesmo dia do meu voo. Nos últimos 8 anos, houve inúmeras discussões, cada uma terminando comigo abaixando a cabeça para fazer as pazes. Mas desta vez, eu não abaixei a cabeça. E desta vez, Duane também não olhou para trás. Não pude deixar de lembrar como Duane ficou nervoso ao confessar sua condição física pela primeira vez. Lembrei-me da surpresa e da empolgação no rosto dele quando aceitei ser sua namorada. Ele costumava dizer que eu era como um doce, derretendo suavemente o amargor do coração dele. Naquela época, mudamos nossas vidas por amor, determinados a ter um filho nosso. Mesmo depois de inúmeros obstáculos, nosso vínculo permanecia firme. Mas agora, neste momento, deixamos a chance de felicidade escapar. Depois de sair de casa, cortei todos os laços com Duane e fiquei em um hotel por 3 dias. A dor me consumiu, enfraquecendo meu corpo a ponto de não ter escolha a não ser procurar ajuda médica. Foi no departamento de obstetrícia e ginecologia do hospital que, inesperadamente, encontrei Duane e Anne. Anne havia acabado de sair da sala de exames, segurando uma chapa do check-up. Quando me viu, seus olhos inocentes piscaram, e ela sorriu docemente. Que coincidência, Trícia. Eu não estava me sentindo bem, então o Sr. Doyle insistiu em me trazer ao hospital para um check-up. Não esperava te encontrar aqui. Eu não tinha energia para imaginar o que havia deixado Anne indisposta, ou por que Duane a havia acompanhado ao departamento de obstetrícia e ginecologia. Ouvi dizer que Trícia teve dores abdominais há alguns dias. Ela está melhor agora? Anne perguntou com falsa preocupação, seu tom doce como mel, mas apenas eu conseguia perceber a zombaria escondida em suas palavras. Tirei meu comprovante de registro e respondi calmamente. Já estou bem. Você não precisa se preocupar. Assim que terminei, Duane apareceu atrás dela, segurando uma sacola com medicamentos prescritos. Quando nossos olhos se encontraram, ele não mostrou nenhum traço de vergonha por estar naquela situação. Em vez disso, ele veio em minha direção furiosamente, sua voz carregada de raiva enquanto exigia. Onde você esteve nesses últimos dias? Fiquei em silêncio, dando um passo deliberado para trás para manter a distância. Essa pequena ação enfureceu ainda mais Duane. Ele arrancou o comprovante de registro da minha mão, olhando para mim de cima com um olhar frio e condescendente. Como uma mulher grávida, andando por aí de forma imprudente com seu bebê, você sequer se preocupa com o básico da segurança, ele gritou. Seu pré-natal ainda não está marcado. Você veio ao hospital hoje só para me seguir. Desde que conheceu Anne, a mentalidade de Duane se tornou teimosa e acusatória. Não importava o que eu dissesse, ele distorcia minhas palavras para se encaixarem na narrativa dele, recusando-se a acreditar em qualquer coisa que eu explicasse. Estou aqui para ver um médico, respondi com calma, embora soubesse que minhas palavras cairiam em ouvidos surdos.
Como esperado, minha resposta apenas reforçou suas suspeitas. Ele ficou ainda mais convencido de que eu os tinha seguido até o hospital. Seus olhos afiados e desconfiados me analisavam, buscando confirmação para suas acusações infundadas. Apesar de sua atitude áspera, ele ainda se ofereceu para me levar para casa. Balancei a cabeça, recusando, e passei por ele em direção ao quiosque de registro para me inscrever novamente para minha consulta. Deve ter sido o meu comportamento estranho que chamou a atenção de Duane. Seu olhar se voltou para minha barriga lisa, e sua voz assumiu um tom incomumente nervoso. Assim que ele parecia pronto para me acompanhar no exame, Anne de repente se curvou de dor. Suor escorria de sua testa, e seu rosto ficou pálido enquanto ela chamava por ele com voz fraca. Senhor Doyle, estou me sentindo tão mal. Duane hesitou por um momento, mas, no final, se virou para ajudar Anne, deixando-me ali parada, congelada. Uma onda de memórias me atingiu, e de repente me lembrei do dia em que implorei a Duane para me levar ao hospital. Pedi desesperadamente, insistindo que seriam apenas 10 minutos, mas ele recusou. Eu tremia de frio, meu corpo convulsionava, mas continuei implorando. A resposta dele foi cruel. Anne diz que mulheres grávidas são apenas dramáticas. Eu sei que você quer me prender, mas usar a criança para me manipular não vai funcionar mais. Se você quer fingir, então vá em frente. Finja o quanto quiser. Ele bateu a porta na minha cara e me trancou dentro de casa. O contraste gritante entre sua partida impiedosa naquela época e sua preocupação nervosa por Anne agora era chocante, como o dia e a noite. Talvez por algum resquício de consciência, Duane se virou para mim e disse: "Espere aqui. Vou te procurar quando terminar." Assistindo-o ajudar Anne a sair, respirei fundo e então me virei, entrando no setor ambulatorial. Embora Duane nunca tivesse se importado comigo, ele sempre esteve presente para as crianças. Em cada consulta pré-natal, não importava o quanto Anne chorasse ou fizesse drama, Duane sempre aparecia ao meu lado, cumprindo seu chamado dever de pai. Mas isso era só para as consultas. Ele nunca queria estar presente em nenhum outro momento. Porque Anne dizia a ele que, quanto mais uma mulher grávida é mimada, mais pretensiosa ela se torna. E o que Duane mais odiava eram mulheres pretensiosas. Eu já havia pensado que isso fazia parte de sua natureza, mas agora parecia que esse desprezo era reservado apenas para mim. 8 anos se passaram, tempo suficiente para substituir todas as células do corpo de uma pessoa e transformá-la em alguém completamente diferente. No fim, meus filhos e eu éramos apenas relíquias do passado. Então, antes de ir embora, eu queria dar a Duane uma surpresa inesquecível. Encontrei todos os perfis de redes sociais de Anne e salvei cada pedaço da vida que ela compartilhava com Duane, usando isso como alavanca para o nosso divórcio. Assim que terminei, bloqueei Anne e fiz o mesmo com Duane. Meu mundo parecia ter apertado o botão de pausa naquele momento. No dia anterior ao meu voo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Anne do outro lado da linha, com um tom tão doce que tornava impossível sentir raiva. "Trícia, amanhã é minha festa de inauguração da casa. Você está livre para vir e se juntar a nós." Eu sabia que a ligação de Anne era para me provocar. Num dia tão importante para ela, Duane certamente estaria presente. E, claro, Anne começou a se exibir na frase seguinte: "Recentemente, o Sr. Doyle tem comprado pessoalmente os móveis para mim. Ele fica na minha casa quando está muito ocupado. Você não se importa, né? Eu sempre digo que uma mulher precisa de capital, seja carreira ou juventude. Sem nenhum dos dois, ninguém liga, mesmo que ela fuja." Se tivesse ouvido essas palavras antes, eu teria corrido para dar 2 tapas em Anne. Mas agora, as provocações dela não despertavam mais nada em meu coração. Outro sussurro íntimo veio pelo telefone, e Anne intencionalmente inseriu meu nome entre suas palavras. Duane não conseguiu conter um tom de desprezo e disse: "Você ainda acha que é uma garota jovem, brincando de fugir de casa? Que vergonha! De qualquer forma, ela está carregando meu filho. Mesmo que fuja para os confins do mundo, não pode se livrar de mim. Mas querida, você não pode me deixar. Se desaparecer, vou morrer de ansiedade." O nariz começou a arder. Eu não esperava ouvir tais palavras saírem da boca de Duane. Ele já foi um pai que sonhava com uma família de 3. Qual a diferença entre ele agora e a pessoa que desprezava quando era jovem? Desliguei o botão de gravação no celular, olhei para a contagem regressiva do lembrete de embarque e suspirei aliviada. Agora, só precisamos esperar calmamente pelo amanhã. No dia da inauguração da casa de Anne, ela estava tão animada que até reativou a sala de transmissão ao vivo, que não era usada havia tempos. Na câmera, ela segurava a mão de Duane, parecendo um casal perfeito. Os visitantes, que traziam presentes, eram todos amigos da empresa de Duane. Acontece que essas pessoas já sabiam há muito tempo do caso entre Duane e Anne. Entre eles, havia um entregador cuja aparência chamou atenção. Ele levantou o pacote de documentos na mão e gritou alto: "Senhor Duane, aqui está uma entrega enviada pela senhorita Trícia." Quando Duane ouviu meu nome, todos os presentes demonstraram desprezo e se recusaram a pegar o envelope. No entanto, Anne caminhou até lá com confiança, abriu um largo sorriso para todos e disse: "É um presente da Trícia para mim." Duane não esperava que eu usasse uma entrega para criar tensão naquele momento. Ele pegou o envelope e estava prestes a jogá-lo no lixo. A mão suspensa parou de repente. Depois de pensar por um momento, ele abriu o envelope. Havia apenas um fino relatório de cirurgia de aborto dentro. Como é possível? Sob a câmera ao vivo, vi o rosto de Duane gradualmente ficar pálido. Ele finalmente entendeu o presente. Vi Duane pegar o celular e discar um número. Após ouvir a voz mecânica feminina, ele jogou o telefone longe, furioso. Os amigos presentes ficaram assustados com o gesto de Duane e olharam para a misteriosa entrega em sua mão. Nesse momento, o aeroporto também começou a anunciar os lembretes de embarque.
Acenei com a mão, desliguei o celular e embarquei no avião para deixar a cidade. Após algumas horas de viagem, eu havia acabado de me acomodar no quarto quando o telefone começou a vibrar sem parar. Era Dwayne, que me ligava e mandava mensagens de vários números desconhecidos. Trícia, onde você está? Por que não atende o telefone? Eu sei que está com raiva porque ajudei Annie a mudar para a nova casa, mas você não pode brincar com o bebê. É melhor que esse relatório de aborto seja falso, senão não vou pegar leve com você. Até agora, Dwayne ainda acredita que estou ameaçando ele. Data conhecida, hospital conhecido. Se ele realmente se esforçar, descobrirá a verdade. As memórias daquele dia voltaram à tona, e as feridas que já haviam cicatrizado pareciam estar sendo rasgadas novamente, trazendo uma dor insuportável. Excluí as informações uma a uma, para que essas pessoas e coisas insignificantes nunca mais interferissem na minha vida. Achei que tudo terminaria ali, mas, no terceiro dia, Dwayne apareceu na minha porta. Foi então que me lembrei que, quando nos casamos, Dwayne me vinculou a um aplicativo de rastreamento que podia localizar minha posição a qualquer momento. No entanto, passei os últimos anos servindo a ele em casa, sem qualquer utilidade para aquilo. Ao olhar para Dwayne, abatido, com marcas negras na gola de sua camisa, fiquei surpresa por um momento. Ele sempre foi muito cuidadoso com sua aparência, e essa era a primeira vez que o via assim. Ele quebrou o silêncio primeiro. Trícia, é divertido emitir um certificado falso de aborto. Olhando para ele, só consegui achar aquilo ridículo. Até aquele momento, ele acreditava que o relatório do aborto era falso. Ele sabia que meus filhos eram muito importantes para mim, mas não conseguia aceitar o que havia acontecido naquele dia. Eu também queria manter essa criança, mas você não me deu essa chance. Respirei fundo e respondi calmamente. Qual seria o motivo para eu mentir para você? Dwayne se aproximou e segurou minha mão, com as sobrancelhas franzidas, sua voz cheia de decepção. Você fez tudo isso porque odeia Annie e quer que eu a deixe. Trícia, você conhece minha condição física e ainda assim me ameaça com o seu filho. Não tem medo de que eu me divorcie de você. Já me casei com você e te dei a vida que queria. O que mais você quer? Eu também me perguntava, o que eu realmente queria. Quando nos casamos, éramos extremamente pobres. Vendi a casa que meus pais haviam deixado para mim e usei as economias de anos para ajudá-lo a começar um negócio. Agora que a vida melhorou, nossos sentimentos mudaram. Não tenho mais nada a dizer sobre Dwayne. Ao ver que eu não respondia, ele cedeu. Eu sei que você odeia Annie. Posso demiti-la e nunca mais vê-la. Eu só tenho um pedido. Por favor, tenha esse filho com segurança. Está bem? Os olhos de Dwayne estavam cheios de súplica, exatamente como os meus naquele dia. Ao ver que eu permanecia em silêncio, ele pegou o celular e, na minha frente, bloqueou o contato de Annie nas redes sociais e no telefone, como se quisesse provar sua determinação. Você pode acreditar em mim agora. É claro que eu não acreditaria nas palavras de Dwayne. Mas, depois desse episódio, entendi que, se quero me livrar completamente dele, preciso garantir que ele receba a punição que merece. Estiquei o corpo, sentei no sofá, olhei para as rosas ao meu lado e disse friamente: a rosa é bonita, mas tem muitos espinhos. Dwayne pareceu ver uma oportunidade e respondeu imediatamente: posso comprar outras flores para você. Qualquer uma que você goste, eu compro. Olhei para ele friamente e continuei em silêncio. Dwayne uma vez disse que eu era como uma rosa, bonita, mas que mantinha os outros afastados com meus espinhos. Ele também prometeu que me protegeria, para que eu não precisasse me defender tanto. Eu acreditei. Ao lembrar dessas palavras, tudo parecia uma piada, zombando dos anos de mágoas que eu havia suportado. Meu silêncio foi tomado por Dwayne como consentimento. Ele encomendou um buquê de flores, arrumou 2 mudas de roupa para mim e reservou o voo mais próximo para voltarmos para casa. No caminho, após o desembarque, o celular dele tocou incessantemente. Irritado, ele rejeitava as ligações. Mas, na 6ª chamada, não resistiu. Parou o carro no acostamento, olhou para o telefone e, evitando meu olhar, disse: vou atender assim que chegarmos. Ele saiu do carro para atender a tal ligação de trabalho. Não fiquei com raiva, apenas extremamente calma. Depois de 8 anos ao lado de Dwayne, sabia muito sobre ele. Ele era nostálgico, sempre guardava celulares antigos, e o mesmo valia para sua secretária de longa data. Sentada no carro, observei Dwayne à distância. Sua expressão mudou, de irritação para suavidade, e logo um sorriso doce apareceu. Depois de muitas escolhas, ele escolheu Annie. Eu não tenho necessidade de comemorar um homem desse tipo. A primeira coisa que Dwayne fez ao chegar em casa foi marcar uma consulta para um exame pré-natal. Eu pedi para ir ao hospital onde o aborto foi realizado. Embora Dwayne não quisesse, ele não conseguiu resistir à minha insistência. Desde roupas até brinquedos, tudo já estava preparado, tanto para um menino quanto para uma menina. No quarto, havia também um esboço inacabado do bebê na cama. Peguei-o e, involuntariamente, lágrimas caíram dos cantos dos meus olhos. Se ao menos Dwayne tivesse tirado um momento para me levar ao hospital. Se ao menos a cirurgia de emergência para evitar o aborto tivesse corrido bem naquele dia. Nós poderíamos ter sido pais felizes. Mas a vida não funciona assim. Oportunidades perdidas nunca podem ser recuperadas. Aquele que está em falta deve enfrentar as consequências. Peguei meu celular e enviei a mensagem que tinha redigido no avião. Depois, arrumei minhas coisas e fui ao hospital com Dwayne. No caminho, o celular de Dwayne não parava de vibrar com mensagens chegando. Enquanto ele respondia, eu vi o nome Annie aparecer na tela. Então era isso que ele queria dizer ao bloquear todos os contatos. Annie escreveu: lembre-se de vir me encontrar quando terminar. Estou te esperando em casa. Um sorriso surgiu no rosto de Dwayne enquanto ele digitava rapidamente. Em seguida, ele se virou para mim,
com a expressão cheia de preocupação. Querida, você está se sentindo bem? Essas palavras me causaram náuseas. Quando chegamos ao hospital, Dwayne correu diretamente para a clínica ambulatorial para registrar nossa consulta, insistindo em nos inscrever com o melhor especialista. Enquanto passávamos pelo balcão de orientação médica, uma enfermeira jovem acenou para mim e perguntou gentilmente: Senhorita McG, você está se recuperando bem? Que exames veio fazer hoje? Eu sorri educadamente e respondi: exame pré-natal. A enfermeira olhou para mim surpresa e depois lançou um olhar para Dwayne ao meu lado. Sob o olhar confuso de Dwayne, a enfermeira ficou em silêncio. Sim, no dia em que sofri o aborto, meus gritos ecoaram por todo o andar, e todos ouviram, menos Dwayne. Durante o exame pré-natal, Dwayne permaneceu ao meu lado a cada passo, com medo de perder um único momento com o suposto bebê. Eu estava cada vez mais curiosa. O que ele faria quando descobrisse que o bebê não estava mais lá? Deitada na cama do hospital para o ultrassom, senti uma calma inquietante, minha mente completamente vazia. Eu estava simplesmente esperando o resultado. O instrumento do médico passou sobre meu abdômen, e Dwayne estava ao meu lado, franzindo a testa, prendendo a respiração, sem ousar falar. Então, a tela mostrou o vazio do meu abdômen. Como isso pode ser? Onde está meu bebê? O surto de Dwayne assustou o médico. Nervoso, ele explicou: não foi encontrado nenhum embrião no abdômen. Esta senhora não está grávida. Ou talvez ela tenha estado grávida, mas o bebê já não está mais aqui. Impossível. Dwayne agarrou a mão do médico quase desesperadamente, pressionando o instrumento contra meu abdômen repetidamente, como se esperasse encontrar o bebê. Seu comportamento frenético causou um tumulto, e logo a equipe médica entrou na sala. Diga-me, onde está meu bebê? Dwayne jogou o instrumento de lado, agarrou o colarinho do médico e o empurrou contra a parede. A sala ficou cheia de pessoal tentando acalmá-lo. Eu me levantei lentamente, arrumei minhas roupas e me aproximei dele. Olhando diretamente em seus olhos, disse cada palavra com clareza. Dwayne, nosso bebê já se foi há muito tempo. Isso é impossível. Anne disse que o relatório do aborto era falso. Vocês todos estão mentindo para mim. Sorri friamente. Parecia que Dwayne nunca tinha realmente acreditado porque Anne o tinha convencido do contrário. Peguei na bolsa o prontuário médico do dia do incidente e joguei no rosto de Dwayne. Ele continha tudo, desde minha admissão no hospital até o aborto espontâneo. Algumas enfermeiras na multidão me reconheceram. Elas começaram a murmurar: esse é o marido da senhorita McG? Ela veio sozinha ao hospital naquele dia, e a cama inteira estava encharcada de sangue. Agora ele aparece aqui para um exame pré-natal. Não é ridículo? Ouvi dizer que havia esperança de salvar o bebê, mas a melhor oportunidade foi perdida porque ele estava ocupado demais com a amante e ignorou a ligação. Esse homem tem coragem de perguntar por um bebê. Ele é tão iludido que não consegue aceitar a realidade. Cada palavra atingia Dwayne como uma faca. Seu rosto escureceu, e seus olhos estavam cheios de fúria. Você matou meu filho de propósito, Tricia. Tudo é culpa sua. Ele avançou em minha direção, mas vários membros da equipe médica rapidamente o seguraram. Eu fiquei parada ali, entorpecida, olhando para ele. O homem que eu amava havia se transformado nisso. Eu não senti tristeza, apenas nojo. Por fim, falei, deixando escapar a pergunta que carregava há tanto tempo. Se você tivesse acreditado em mim e me levado ao hospital, nada teria acontecido com o nosso filho. Dwayne, você nunca confiou em mim. Você só acredita em si mesmo. Você não é digno de ser o pai desta criança. Não pode ser, nada pode acontecer com a criança. Você deve ter mentido para mim. Dwayne foi segurado por várias pessoas, seus olhos ficando desfocados enquanto ele me olhava com incredulidade. Pensei que ele fosse gritar comigo, mas não o fez. Em vez disso, sua expressão suavizou em um apelo, e ele disse: que tal irmos a outro hospital para outro exame? A criança nos ama tanto, ela não pode simplesmente partir. Eu só tenho essa criança. Balancei a cabeça, recusando seu pedido. A criança era importante para ele, mas também era para mim. No entanto, no fim, quando Dwayne perdeu seu filho, ele também me perdeu. Sem dizer uma palavra, me afastei de Dwayne e saí do hospital. Eu já sabia que as notícias sobre a situação médica de Dwayne provavelmente estavam circulando por todas as grandes plataformas. Antes de entrar no hospital, entrei em contato com um jornalista, garantindo que a história fosse coberta em tempo real. Peguei meu celular e cliquei em uma transmissão ao vivo. Na tela, Dwayne estava quase rugindo, sua fúria palpável. Ele me interrogava, questionava o médico e lamentava a injustiça divina, sem nunca culpar a si mesmo. Os comentários dos internautas eram duros e acusatórios. Homens irresponsáveis são os piores. Nunca admitem seus erros, sempre culpam os outros. Coitados dos médicos deste hospital. Eles fazem parte do melhor departamento de obstetrícia e ginecologia da cidade. O homem no vídeo me parece familiar. Acho que o vi no departamento de obstetrícia e ginecologia deste hospital alguns dias atrás. Ele estava com outra mulher na época. Espera, eu vi um homem levando a amante para um exame pré-natal. Esse tipo de homem sem coração está destinado ao 18º nível do inferno quando morrer. Essa é a verdadeira natureza de Dwayne. Do começo ao fim, ele só ama a si mesmo. Soltei uma risada sarcástica. Depois compilei esses vídeos e os enviei ao meu advogado de divórcio. Ele respondeu quase imediatamente, confirmando que as evidências eram mais do que suficientes para forçar um divórcio de Dwayne. Dwayne me ligou várias vezes, mas ignorei todas as chamadas. Eu tinha uma tarefa mais importante pela frente. Quando cheguei à nova casa de Anne, ela estava ao telefone com Dwayne. Podia ouvir sua voz se elevando com preocupação. Agora que seu vídeo está por toda a internet, Tricia com certeza vai retaliar quando você voltar para casa. Por que você não vem para cá e fica comigo por um tempo?
Como é possível que o vídeo tenha ficado tão popular assim que foi publicado? Deve ser culpa daquela sem vergonha da Trícia. Depois de ouvir algumas palavras de N, não consegui mais me segurar. Acenei para o chaveiro próximo e o instruí a forçar a porta. N se assustou com o som da porta se abrindo. Ela se enrolou em seu pijama e me encarou com olhos arregalados e furiosos. Trícia, o que você quer fazer? Vou processar você por invadir minha propriedade privada. Vá em frente, eu mesma abro um processo para você, retruquei, pegando meu celular e chamando a polícia. Expliquei que alguém havia invadido a casa sem permissão. N estava furiosa. Ela me encarou e tentou reclamar com Dwayne, que ainda estava ao telefone. Mas ele já estava ocupado demais com seus próprios problemas para dar atenção a ela. A polícia chegou rapidamente. Segui os oficiais para dentro da suposta nova casa de N. Enquanto olhava ao redor, não pude deixar de notar como o estilo da decoração era quase idêntico ao meu. Peguei um enfeite de marfim de uma prateleira e o joguei no chão com um estalo seco. Este enfeite de marfim valia 30 mil. N gritou de fúria. Por que você jogou minhas coisas no chão? Olhei para ela com desdém. Isso é seu? Perguntei, minha voz calma, mas incisiva. Quando Dwayne começou seu negócio, mandou personalizar os enfeites de marfim para simbolizar o sucesso inicial de sua empresa. Ele sempre dizia que era um símbolo especial para nós. Agora, ver esse símbolo na casa de outra pessoa o tornava barato, trivial. Esses foram dados a mim por Dwayne, então por que não seriam meus? N retrucou, seu rosto corado de ansiedade enquanto temia que eu destruísse tudo em sua casa. Os policiais rapidamente entenderam a situação e trocaram olhares confusos. Comandante, ela acabou de admitir que esses objetos foram presentes de Dwayne. Ele ainda era casado comigo quando os deu para ela. Eu não tenho direito sobre eles. De acordo com a lei, você tem direito à propriedade adquirida durante o casamento, respondeu um dos oficiais, em tom neutro. Bem, já que tenho o direito, eu decido o que acontece com eles, declarei, caminhando até a parede e derrubando várias garrafas decorativas no chão. As garrafas se estilhaçaram ruidosamente, valendo dezenas de milhares. Trícia, você está louca? Gritou N, sua voz falhando de descrença. Não estou louca, respondi friamente. Eu só tenho dinheiro de sobra. Enquanto falava, levantei novamente um vaso, erguendo o braço. N, desesperada, correu em minha direção, tentando pegá-lo de volta. Dei um passo rápido para trás, deixando-a cair no chão à minha frente, com o rosto contorcido de dor. Os policiais, acostumados a todo tipo de situação, não se abalaram ao ver uma esposa legítima lidar com o caso da traição do marido, contanto que as coisas não saíssem do controle. Ajoelhei-me, segurei o queixo de N e disse, em um tom frio e deliberado. Quero que você veja como é sentir tudo o que roubou sendo tomado de volta. Abra bem os olhos e assista com atenção. Com isso, comecei a destruir a casa de N. Quase nada restou intacto. Além disso, meu advogado havia calculado a quantia de dinheiro que Dwayne gastou com N durante o casamento deles, uma soma exorbitante. Escrevi o número de uma conta e entreguei à polícia, pedindo que a passassem para N. Não importava se ela não pudesse devolver tudo. Eu tinha uma vida longa pela frente e poderia pagar em parcelas. Essa conta era de uma organização de caridade, um pequeno ato de redenção para uma vilã como eu. Quanto a Dwayne, o escândalo veio à tona em um momento crucial para seus negócios. Como era de se esperar, ele foi destituído pelo conselho de diretores da empresa. Legalmente, eu poderia tê-lo expulsado de casa e exigido tudo. Mas, ao ouvir a notícia, Dwayne caiu de joelhos diante de mim, lágrimas escorrendo pelo rosto, implorando para que eu não pedisse o divórcio. Trícia, se o bebê se foi, podemos ter outro. Eu até adotaria um, se for preciso. Por favor, não se divorcie de mim. Considerando a arrogância habitual de Dwayne, eu nunca imaginei que ele imploraria assim. Mas as pessoas mudam, assim como ele um dia já me amou com tudo o que tinha. Agora, ele também pode escolher não amar. A natureza humana é tão difícil de entender. Ajoelhei-me e olhei para Dwayne. Em seu rosto, parecia ver o futuro com que um dia sonhei, nós dois, uma família de 3 pessoas, sorrindo e nos olhando. Mas, depois de tudo o que aconteceu, comecei a entender que, quanto mais tento segurar algo, mais isso escapa de mim. É apenas ao focar em ser verdadeira comigo mesma que as pessoas e as oportunidades certas eventualmente chegam. Coloquei minha mão no ombro de Dwayne e disse, com firmeza, Dwayne, acabou. Assim que o divórcio foi finalizado, comprei uma passagem para o voo mais próximo, sem destino. Durante toda a viagem, tudo o que vi e experimentei apenas confirmou minha crença. As pessoas e as coisas certas sempre virão até nós, desde que esperemos em silêncio. Mais tarde, ouvi de amigos que Dwayne havia voltado para N, mas, sem a carreira para sustentar, o que ele poderia oferecer a ela agora? Mas isso já não importava mais para mim. No topo de uma montanha coberta de neve, coloquei suavemente minha mão sobre o abdômen. Através do brilho suave das nuvens, vi meu bebê novamente. Desta vez, mamãe deixou